tem sido sempre um momento de muita alegria poder reunir professores, estudantes, pesquisadores de diversas partes do norte, do sul e de outros estados também, para estarem conosco nessa mesa, debatendo sobre um tema tão importante, que é a educação musical. Estamos vivendo em tempos de isolamento social, né, de pandemia, mas a gente continua se articulando, buscando estratégias para que, quando nós voltarmos efetivamente para a sala de aula, nós estejamos fortalecidos. E enquanto isso não acontece, a gente não só pensa, a gente age, a gente se apropria das tecnologias para procurar, na verdade, trazer a educação musical, a discussão sobre a educação musical, a reflexão sobre a educação musical e a ação efetiva. Ontem, aqui na cidade de Canoas, nós tivemos uma primeira live envolvendo 5 professores de educação musical. Nós tivemos a participação de 161 pessoas no canal do YouTube, foi muito legal. Então, eu disse no final que como é bom, como é prazeroso a gente, mesmo não estando presencialmente, a gente semear a música nesse tempo em que as pessoas estão meio tristes, abatidas, preocupadas, com medo, e como é bom nós propiciarmos esses momentos de música em família. Então, eu quero saudar a todos aqui, agradecer a participação de todos. Como eu disse agora, o nosso 4º evento. Esses eventos fazem parte de um projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que tem, na verdade, como temática, o nome do projeto de extensão é Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Então, toda quinta-feira, às 17 horas, 17h30, nós trazemos um tema da educação musical para estar discutindo. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco aqui alguns professores que já vão ser apresentados para vocês, mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho, vai estar conversando um pouquinho sobre exatamente os desafios que os professores de música encontram nas escolas, no que diz respeito à efetivação, à implementação da educação musical. E, para isso, nós convidamos também a professora doutora Cristina Roliva Unfenbittel, pós-doutora, doutora e mestre em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em informática na educação, com ênfase em instrumentação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordena o curso de especialização em educação musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na unidade de Montenegro. É professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, a FAPERGS, orientadora de bolsistas de iniciação científica e extensão em música e arte da FAPERGS, CNPq e UERGS. Ela coordena os grupos de pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação e Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, registrados pelo CNPq vinculados ao UERGS. Ela coordena também a biblioteca e o Núcleo de Cultura, Ciências e Diversidade da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Ela é diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical, integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Hermann. Então, com isso, nós temos a grata satisfação, ficamos honrados de ter essa mesa coordenada pela professora Cristina, e a partir de agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa coordenadora da mesa. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, professor Augusto. Eu gostaria de dar uma boa noite, que também já está escurinho, né, por causa dessa chuva que está chovendo bastante também, está mais friozinho. E eu quero acolher a cada uma de vocês com muito carinho, agradecer imensamente a presença, e quero dizer que é uma grande satisfação, com certeza, estarmos neste projeto de extensão, cuja ideia foi da Universidade do Estado do Pará, do professor Augusto, e aí nós fomos nos associando, porque é isso que a gente tem feito, a gente tem procurado dar as mãos com vários colegas. Então, estamos aqui com pessoas muito queridas, eu estou vendo aqui o professor Adriano, o professor Paulo Murilo, o professor Antônio,
Meu Deus do céu, tantas pessoas. E é isso aí, nós temos que estar juntos, né, nos ajudarmos e principalmente mostrarmos que nós existimos, que nós pensamos e temos muita coisa para contribuir com a humanidade. Quanto mais nos batem, mais a gente volta e diz que a gente presta para alguma coisa, né? Então, assim, nós estamos aqui, eu estou vendo 47 pessoas e nós vamos cada vez mais nos unir. Coisas são tristes nesse momento que a gente está separado, mas vamos combinar, né? Quando que nós conseguiríamos reunir 48 pessoas no mesmo momento de tão longínquos lugares? Então, ao mesmo tempo em que isso entristece, isso nos alegra. E eu sempre quero salientar a alegria e esquecer um pouco a tristeza, né? Porque aí a gente vai se juntando, vai se ajudando, e é sempre uma alegria estar aqui a toda semana. Antes de começar, quero perguntar se o áudio está bem. Eu vou procurar também falar mais pausadamente, porque às vezes também dá uma distorção, e eu pergunto, vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Ok. Então, hoje nós temos uma mesa que... Obrigada, querido. Nós temos uma mesa que me alegra muito. Temos pessoas do Pará, temos pessoas do Rio Grande do Sul para falar. A temática, e a gente tem pensado a cada semana, eu, professor Augusto, nessa temática, e o título que a gente deu e construímos junto, isso aqui é bonito, né? O ensino de música nas escolas, desafios enfrentados pelos professores no norte e no sul do Brasil. Com esse título, eu faço um pequeno preâmbulo e em seguida eu já vou apresentar os nossos palestrantes e cada um vai depois, eu vou dizer como é que vai ser essa organização. Mas antes de tudo, todos nós que somos professores sabemos que nós estamos enlouquecidos trabalhando. Nunca trabalhamos tanto, nunca fizemos tantas aulas, nunca participamos de tantas lives, né? O pessoal ainda diz assim, eu tenho medo de abrir a geladeira e tem um link para uma live, né? Então é isso que está acontecendo, a gente está enlouquecido, mas estamos fazendo, estamos trabalhando de alguma maneira ou nos organizando. E esses professores que vão falar conosco vão nos ajudar muito com as suas experiências, o que eles estão fazendo, como estão dando conta desse momento que estamos vivendo. E são, então, são duas professoras e um professor, que são a Daniele Isabel Hertel, a Milena Cristina Rabelo de Araújo e o Estevão Grezelli de Barros Neves. Pensei na seguinte organização, conversando também com o professor Augusto, cada um terá de 15 a 20 minutos, então, quando tiver falado 15 minutos, eu aviso, né, eu acho que eu uso o chat para isso, aviso que depois tem mais 5 minutinhos para finalizar, e assim a gente vai dar andamento ao nosso trabalho. Pode ser assim? Ok. E depois a gente faz o nosso trabalho de colação, né, de perguntas que são tão importantes. Então, gostaria de inicialmente, para minha grande satisfação, apresentar para vocês a Daniele Isabel Hertel. A Daniele, ela é professora de música, estudante do curso de mestrado profissional em educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que fica em Osório, cerca de 100 quilômetros da capital, Porto Alegre. Ela é especialista em educação musical para professores da educação básica, também pela nossa UERGS. Ela é graduada em licenciatura em música também
pela nossa UERJ, ela integra o nosso grupo de pesquisa que se chama Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que é registrado no CNPq. Ela atua no ensino de música na educação infantil e ensino fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Então, a Daniela é minha colega, e isso é uma satisfação muito grande para mim. Ela é destaque de trabalhos de ensino na nossa universidade, que se chama o CIEPEX, Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão. Na primeira edição, ela foi destaque também na URGS, no Salão de Iniciação Científica, no Salão de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também, o que nos dá uma alegria muito grande. E a Daniela, então, ela é de Salvador do Sul, no interior da nossa capital, né, no Vale do Caí, como nós chamamos, e acho que é bem importante dizer isso, ela recebeu destaque como melhor professora de música nos anos de 2015, 2016 e 2017, no espaço Mãos Mágicas. E também este espaço foi eleito a melhor escola do município. Então, nós temos aqui uma pessoa que tem trabalhado já há muitos anos com a educação musical, que tem se dedicado, e também com muito carinho que eu digo, que a Daniela é minha orientanda no mestrado, e dia 17 de julho ela estará defendendo o seu trabalho, finalizando essa etapa tão importante. Então, Daniela, eu te passo a palavra, tu terás 15 minutos para falar, e aí depois eu te aviso quando tiver faltando 5 minutos. Uma boa fala para ti, minha querida. Obrigada, Cristina. Olá a todos. Eu já aviso de antemão que eu acho que vai travar um pouco a minha fala. Conseguiu abrir? Tem travado um pouco quando estou escutando você, tá? Que as coisas estão um pouco lentas. E dia de chuva, calminho, né? Eu sempre expliquei com a Fábio da outra vez. Dia de chuva sempre está mais lento. Mas tudo bem. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma pergunta, podem, né? Depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Então, a Cristina falou um pouquinho de mim, né? Então, eu vou... Quem sabe, então, meu amor, a gente fecha a câmera. Uma boa ideia. Eu ia propor isso, que às vezes fica mais leve o sistema. Uhum. Então, é uma alegria estar aqui. Fechar as câmeras, talvez, não? Sim. Acho que sim. Ótimo, já está tranquilo. Fechar os microfones também, a Adriana está sugerindo. Obrigada. Pessoal, é uma alegria estar aqui com todos vocês e todas também, né? Nesse dia especial hoje para nós, que a gente vai falar sobre educação musical, que é sempre um assunto muito pertinente ser tratado e muito importante para nós, né? Caro para nós que somos da área. Então, gostaria hoje de partilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, dos meus desafios que eu tenho encontrado e dos desafios que os professores do sul do Brasil têm encontrado. Então, eu preparei um material um pouquinho para a gente conversar sobre, tá? Eu vou fazer uma apresentação, já podia um material. Deixa eu fazer a apresentação aqui para vocês poderem assistir comigo, né? Só colocar aqui para nós. Isso. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Agora vai, eu acho. Agora vai? Vamos ver. Meu computador, às vezes, é um pouco lento. Mas como é prático, né? Coloca ali, já vai para todo mundo e assiste junto.
Vocês estão enxergando? Aí? Isso, tá aí. Isso, tá aí. Então essa mesa vai tratar um pouquinho desses desafios que a gente tem enfrentado, né? E aí, para a gente falar um pouquinho disso, eu vou começar falando um pouquinho do que a gente andou pesquisando nesse tempo, né? No sul do Brasil, desde 2008, a gente tem a lei no Brasil todo, né, para nós, a nossa implementação da música. E no sul do Brasil, a gente começou a pesquisar no grupo de pesquisa. Eu, a professora Cristina, então, investigamos as escolas estaduais e, posteriormente, os municípios também, né, no estado, em que a gente encontrou muitos professores de outras áreas trabalhando com música, né? Então, professores de biologia, ensino religioso, geografia, história, letras, pedagogia e outras áreas da licenciatura. Muitas vezes, inclusive, sem formação, nem um curso à distância ou um curso que eles poderiam ter feito para poder, né, uma especialização, algum curso que poderia dar mais gás a essa disciplina que eles estavam trabalhando. E esses profissionais, a gente entende e percebeu nessa pesquisa que eles estão ocupando outros espaços. Então, há uma falta de profissionais habilitados em música ocupando os espaços escolares, né? Muitos deles estão na área da cultura, estão trabalhando como músicos ou como regentes de orquestras, né? E a Maura Pena vai dizer para nós que na prática escolar, a realização efetiva desse potencial, que é o professor de música na escola, ele tem sido bastante desigual, né? Depende de inúmeros fatores, depende de conjunturas locais. Por exemplo, nós temos redes públicas que realizam concursos para professores com várias linguagens artísticas, uma delas a música. Cada uma delas, então, tratadas em suas especificidades. Mas há outras que os concursos e a prática pedagógica ainda são polivalentes, né? Então, eu cito Porto Alegre, no qual é um município que eu fiz o concurso em 2014, como professora de música, né? Em que havia a habilitação para música, a oferta de música e artes visuais. Não havia oferta para professores de teatro nem professores de dança no concurso realizado em 2014. Porém, né, esse concurso já não é mais válido hoje, e abriu-se um concurso para professor de artes, e aí é um concurso polivalente. Então, agora, em 2020, teríamos um concurso para professor de artes de forma polivalente. Então, esse desenvolvimento que a gente conseguiu, de algum jeito, né, pressionando, ele já não é mais o mesmo que a gente gostaria como professor de arte na nossa área, né? Então, a entrada da música nessas escolas, ela está indo de encontro à formação dos docentes, porque, em geral, os professores que estão atuando na escola não têm formação específica em música, ou mesmo tocam algum instrumento musical. Então, na pesquisa que foi desenvolvida, a gente observou a inexistência do ensino de música no currículo das escolas. Então, havia muitos trabalhos extracurriculares, bandas, né? E a Liane Rende que vai complementar, dizendo, então, para nós que atualmente poucas escolas da rede de ensino, na maioria escolas particulares, oferecem educação musical desvinculada das demais artes, sob orientação de professor especialista. Esse texto dela é dos anos 2000, e a gente está em 2020 e a gente ainda encontra o ensino de música dessa forma, né? Pelo menos aqui no sul do Brasil. E aí, Sobreira vai dizer para nós que a eficácia da implementação do ensino de música dependeria, entre outros fatores, de algum tipo de aproximação. Então, visando ampliar o conhecimento a respeito do ensino de música naqueles contextos e favorecendo a inserção da música como disciplina, que é o que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Então, favorecer a implementação desse professor, dessa disciplina dentro da escola, para que faça a disciplina fluir e para que ela permaneça dentro da escola também, né? Então, nesse contexto, a gente pode dizer que o professor, ele é um agente em potencial, que por meio dessa prática que ele tem, ele pode transformar o fazer em sala de aula num espaço de criação de diferentes formas de pensar o mundo, como dizia Bayer e Keba, né? Então, seja
com o ensino de música curricular ou de forma integrada a outras áreas artísticas, esse professor, ele está naquele espaço de ensino e ocupando um espaço. Porém, Queiroz e Marinho vão dizer para nós que é necessário uma estruturação de caminhos que possam fomentar alternativas metodológicas de ensino de música, para que sejam atendidas as realidades das escolas de educação básica e favorecendo a atuação do professor nas séries iniciais do ensino fundamental. Também incluo aqui séries finais, educação infantil, ensino médio, né? Iniciativas dessa natureza fornecerão subsídios para que esses profissionais possam concretizar atividades de educação musical fundamentais para o processo de formação cultural, artística, perceptiva e estética do indivíduo. Então, essa é a importância, né? E aí eu trago alguns questionamentos para a gente pensar a partir disso. Temos a implementação da lei, né? Tínhamos 3 anos para implementar a música na escola, até o ano de 2011, e agora em 2020. Onde a gente está? O que a gente tem, né? O que tem sido feito a partir de então? Quem são os profissionais que estão atuando com o ensino de música nas escolas? Quais são os desafios que esses profissionais têm enfrentado, né, dentro da escola? Como se dá o trabalho pedagógico desses profissionais? E o que motiva estudantes a estudarem música na escola, né? Porque o professor, ele está lá, mas ele também depende de que os alunos estejam a fim de fazer esse trabalho fluir, porque são eles que vão tocar e vão executar, né? Então, em se tratando da rede municipal de Porto Alegre, durante a minha estada com esses alunos, né, eu entrei em 2015 para a rede municipal, e desde então foram desenvolvidas diferentes habilidades motoras e auditivas com os discentes, né? Então, sempre tentei qualificar as sonoridades que eles produziam e a leitura musical que eles tinham para poder, né, favorecer as práticas instrumentais, as práticas auditivas e tudo o que vinha sendo feito, né? Então, eu trouxe 4 pontos específicos que são pontos guarda-chuvas que dão, né, base para outros pontos, né? Primeiro, fazer musical, a prática, tocando com os instrumentos musicais disponíveis na escola, né? A estrutura das escolas da rede municipal, ela, infelizmente, ela compõe de uma sala de artes que foi construída e projetada para a disciplina de artes visuais, né? Tem pias, tem mesas quadradas grandes, né, que ocupam um espaço enorme, que para arredar as mesas é uma trabalheira, né? E quando tu tens professores de música na escola, e tu vai sempre trabalhar naquela sala, é possível organizar aquela sala de uma forma diferente. Mas é muito complicado quando tu tens outros professores de artes visuais que também utilizam a sala. Então, esse contexto é complicado. Os instrumentos musicais que temos é o que o conselho escolar consegue adquirir. Então, a escola abriu em 2015, a escola na qual eu atuo e tenho desenvolvido mais o meu trabalho, abriu em 2015, sem instrumento nenhum, e agora, 2020, eu estando no conselho escolar, consegui adquirir materiais, mas o principal material, como sempre, é material de sucata e outros materiais que a gente consegue adquirir e consegue construir com os estudantes. Trabalhei, então, por conta disso, né, falta de instrumentos, falta de estrutura, eu acabei trabalhando muito com os alunos com edições de músicas e de vídeos que eu tinha a possibilidade de utilizar a sala de informática. Então, trabalhei também com a sala multimeios, com apreciações multimídia. Então, esse material, ele possibilitou aos alunos fazer diferentes apreciações para que eles pudessem ter práticas mais eficientes quando a gente pudesse produzir junto. Também fiz um leque bem grande com os parâmetros sonoros, que ajudam na leitura e na produção, e as diferenciações melódicas, harmônicas e rítmicas, para que eles pudessem compor um grupo sonoro musical que pudesse ter a diferença, né, na aprendizagem.
isso falando da disciplina Arte e Educação, né? Então, eu sou professora da disciplina Arte e Educação, que nessa escola tem foi agraciada com a aula de música, mas pode vir a ter artes visuais, dança ou teatro. Mas, né, nesse trabalho pedagógico desenvolvido, eu observei que os alunos estavam um pouco desmotivados ao trabalhar com as aulas de música, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia de que a aula de música é muito legal, que todo mundo vai gostar, né? E aí eu comecei a observar neles que não era suficiente eles ter conhecimentos musicais, né? Eu precisava trazer para eles apreciados e motivados a querer fazer essas práticas, porque o tempo deles demandariam que tivessem instrumentos em casa, mas não tendo várias vezes e conseguir tocar as músicas, né? Professora, tá doendo meu dedo. Ai, professora, professora, não dá. Quanto tempo para aprender a tocar violão, né? Professora, se eu pegar meu celular aqui, eu faço uma bateria a aparecer esses questionamentos. Então, eu observei o incentivo disso que eles apresentavam para mim. Então, eu entendi que algo mais seria necessário nesses desafios que eu estava encontrando dentro da escola. Então, eu entendi também que não basta a gente ter vontade de fazer e ter conhecimento musical, mas a gente também vai encontrar limitações e desafios que vão nos fazer repensar nossas práticas pedagógicas para que elas sejam realmente efetivas no nosso trabalho, né? Então, as características individuais de cada escola da rede municipal, elas limitam os aprendizados musicais dos nossos estudantes. Percebi que nem, muitas vezes nem acontece esse aprendizado que deveria acontecer, ou ele acontece limitadamente. O que eu quero dizer com isso? Que o aluno vai aprender, vai ter aula de música, beleza. Mas na metade do ano, aquele professor de música que estava nessa escola, ele se exonerou, ou ele diminuiu carga horária, ou ele passou para supervisão, ou para direção, né? O que vai acontecer? Vai vir outro professor, que pode ser de outra área, ou, se for da mesma área, ele não vai ele vai ter lá os planejamentos que o professor teve e tal, fez, pode dar uma olhada, mas ele não vai ter uma continuidade no segmento do trabalho tão efetivo quanto é nas áreas mais exatas, né? Então, essa foi acho que é limitado, né, para nós profissionais, isso também um pouco. Então, isso acontece de acordo com a disponibilidade e oferta de professores na rede municipal, especialmente professores de música, equipamentos disponíveis na escola, né, porque eu posso ter manejo com materiais multimídia e o próximo professor que vier pode não ter. Então, isso limita o trabalho. Instrumentos musicais também, né, precisamos ter, e estruturas na escola. Então, analisando estudos relativos à motivação, eu comecei a pesquisar esse meu desafio. Estava precisando motivar meus estudantes para que eles quisessem fazer aula de música. Então, os estudos relativos à motivação para a aprendizagem da música no contexto escolar, eles apresentaram baixo esforço para a aprendizagem musical escolar. Ou seja, os alunos entendem que para aprender música eles não precisam ter grandes esforços, né? E Cerezer, em sua tese, vai dizer que alguns autores defendem que a motivação escolar não pode ser ensinada ou treinada, como uma habilidade ou conhecimento, mas que existem algumas estratégias motivacionais que nós, professores de música, podemos utilizar para melhorar, ou, às vezes, prejudicar, a motivação dos nossos alunos. Parece que os professores de música sentem dificuldades em proporcionar aos alunos o desenvolvimento de crenças motivacionais e estratégias necessárias para o bom desempenho. Então, esse hoje é o maior desafio que eu vejo que estamos enfrentando.
Foi difícil nós estarmos dentro da escola, e ainda é. No interior do Rio Grande do Sul, nós não temos profissionais atuando apenas em cidades maiores, né? Um minuto, tá? Não sei se está conseguindo acompanhar o chat. Ótimo. Tá? Ótimo. Eu acho que a gente não consegue, né? Certo, não, amor, não consegue. Continua, querida. Então, a gente não tem profissionais, né? E quando a gente tem os profissionais, o que esses profissionais têm que trabalhar? Nós temos a BNCC que vai nos dar o norte, mas ela é super ampla. O que exatamente nós precisamos trabalhar? Como o nosso público vai reagir com aquilo? Então, é um trabalho bem importante. Motivar nossos alunos para que eles queiram fazer com a gente aquela aula ser bacana, ser legal, né? Então, para que esses professores possam, então, ter papéis motivacionais, eles precisam se enxergar competentes no desenvolvimento das suas habilidades e nas suas tomadas de decisões, porque a gente toma decisões ali no meio da aula, né, no vucu-vucu. Não basta reagir aos problemas de motivação quando eles ocorrem, né? É preciso se planejar ativamente para a motivação. Eu preciso ter um repertório que o meu aluno goste, eu preciso conversar com o meu aluno sobre esse repertório, né? Então, durante o processo de ensino, professores podem diagnosticar a necessidade de estratégias de motivação e determinar essa efetividade, ajustando e revisando cada estratégia que vão utilizar durante as suas aulas. Então, essa importância, esse desafio, hoje, para nós professores de música, especialmente na rede pública, é muito importante. Por quê? Porque, não digo que sempre, tá, Estevam, mas na rede particular, a gente tem muitos alunos motivados extrinsecamente, ou seja, os pais estão lá motivando, o amigo está motivando, ou ele intrinsecamente está motivado a aprender. Na rede municipal, é muito difícil nós encontrarmos famílias que motivem os alunos a serem músicos ou a aprender música, né? Então, a gente tem um trabalho dobrado, a gente tem que primeiro mostrar para o aluno que é importante ele querer fazer e motivar ele a fazer para que a gente possa trabalhar com eles, né? Então, esses caminhos motivacionais para a atuação dos professores, lá no contexto da escola, estão na própria atuação docente, né? Deixa eu ver aqui. Ai, passou demais. Volta. Apertei 2 vezes. Por quê? Tem que ser porque tudo alunos... Isso. Porque esses alunos, eles se percebem motivados se eles tiverem um ambiente em que esse professor esteja lá, forneça feedbacks, né, oriente ações autônomas, estabeleça estratégias para que esse aluno consiga produzir essa aprendizagem. Pense, nós temos, às vezes, 34, 35, já tive 36 alunos na rede pública com poucos instrumentos que vão tocar juntos e vão aprender em 2 períodos, né? Então, esses desafios são muito grandes. Se o aluno não estiver motivado, a hora que tu virar as costas e for passar com as flautas, o menino do violão, menino do violão, vai abandonar, né? Então, é muito importante essa motivação estar perto deles, né? Dessa forma, faz-se importante a exploração dos recursos e das vivências desses estudantes frente aos seus aprendizados escolares, né? Percebe-se que não ocorre no relato dos professores do ensino médio que Silva entrevistou, porque, segundo a autora, poucos são os feedbacks informativos, havendo pouco suporte dos professores na motivação dos estudantes, na questão do controle que esses estudantes têm sobre a sua aprendizagem. Então, esses professores aplicam conteúdos de música e nessa aplicação não foi percebida oferta de oportunidade ao aluno para exercer, né, um controle sobre esse aprendizado, poder escolher repertório, né? Esse aluno, na pesquisa de Silva, ele apenas resume sua atuação na disciplina como um executante de comandos. Observou-se também que na sala de aula, em que se está aplicando o professor os conteúdos de música para desenvolver com mais ênfase habilidades de apreciação e execução, este professor acabou por não incentivar a vivência de atividades de improvisação e composição, da qual o professor não manifestou executar, igualmente não foi visto também durante as aulas elaboradas por esse professor. Então, essas dificuldades são muito gritantes nos nossos espaços de ensino ainda,
mesmo com professores com formação específica na área. Para finalizar, então, entende-se que o aluno aceita participar e envolver-se, permanecer interessado por uma tarefa musical na escola. Isso tudo não depende de o professor elaborar a aula de música, mas de não tomar como norte a reprodução mecânica de práticas musicais pertencentes a outros contextos de ensino que privam os alunos de explorar seus próprios recursos. Então, isso é muito importante, o repertório, o ambiente de ensino em que esse aluno está inserido. Agora, com a pandemia, a gente vai ter mais desafios, muito mais desafios, porque além desses alunos não terem os instrumentos, o material para executar em casa, as apreciações são precárias, a gente não consegue, às vezes, nem contato com esses alunos que estão lá na periferia, preocupados com o dia de amanhã, porque eles vão comer amanhã. E então, essa situação é muito mais precária e, para mim, muito mais difícil de ser trabalhada hoje aqui com vocês, porque nós não temos feedback dos alunos para nós. Nós não temos tido contato com os alunos para saber como estão indo as práticas, as apreciações, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo é totalmente diferente do que a gente poderia estar fazendo em sala de aula. Então, eu percebo, em minhas considerações finais aqui, que há ainda um longo caminho a ser trilhado nas questões de aprendizagem musical escolar, no Brasil e no sul do Brasil. As possibilidades de ensino de música na escola ainda são muito escassas, especialmente nas questões que estamos vivendo agora, as questões midiáticas, né, para que a gente possa atuar realmente com eficácia com esses alunos. Os poucos profissionais habilitados que atuam com o ensino de música no país enfrentam dificuldades estruturais e formativas. Então, apesar de alguns professores de música habilitados estarem sendo inseridos na escola, ainda encontramos dificuldades estruturais e formativas nas questões, especialmente pedagógicas, porque muitos sabem executar instrumentos, mas não têm a formação pedagógica suficiente para poder atuar com esses estudantes. Os estudantes não se sentem atraídos pelas aulas de música, o repertório e as propostas pedagógicas musicais trabalhadas geralmente não condizem com a realidade que os estudantes vivem nas escolas em que eles estão inseridos, e as possibilidades pedagógicas propostas pela BNCC são amplas e dificultam a tomada de decisão dos professores, apesar dessa amplitude ser extremamente positiva. Então, trago algumas das minhas referências que usei hoje nessa exposição. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Quero dizer que com esse estudo, né, acabei estudando motivação, porque essas perguntas ficaram muito presentes em mim e foram desafios que encontrei sempre na minha prática. Então, eu apresento para vocês aqui um site com recursos pedagógicos e uma proposta pedagógica curricular, que é o produto da minha dissertação de mestrado, que traz propostas pedagógicas de acordo com a BNCC para serem introduzidas nos anos finais do ensino fundamental, de 6º a 9º ano. Então, quem quiser visitar, fica a proposta, sintam-se à vontade. Eu vou depois também deixar lá no nosso chat o site para vocês poderem conhecer. Agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, Dani, parabéns pela fala. Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Então, muito obrigada, parabéns pela fala, nos ajuda a pensar, e que bom a gente estar aqui pensando junto. Então, agora, eu tenho a satisfação de chamar para a fala o Pará, né? Então, a gente está fazendo Rio Grande do Sul, Pará e depois o Rio Grande do Sul, um sanduíche que a gente está fazendo. Então, eu vou falar um pouquinho quem é a Milena Cristina Rabelo de Araújo, que eu tenho a oportunidade de estar vendo aqui. Eu acho que a gente já se encontrou em alguma ocasião lá no Pará, quando eu fui. Eu tenho uma leve impressão. Mas a Milena, então, ela é graduada em Educação Artística, com habilitação em Música.
ela é especialista em metodologia do ensino superior pela Universidade do Estado do Pará e informática educativa pela Universidade do Vale do Aracaju. Ela é graduada em licenciatura em informática pelo Instituto Federal do Pará. Ela é mestre em artes pela Universidade Federal do Pará também. Exerce a função de docente efetiva da Secretaria do Estado da Educação, lotada no ambiente educativo da sala de informática. Vai ser muito rica essa nossa fala hoje. Também, ela é docente efetiva do curso de licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará, no campus 12, em Santarém. Lá não fui ainda, eu quero ir em outra ocasião. E docente do programa Parfor, que é a plataforma Paulo Freire, que fez um trabalho maravilhoso no nosso país. Ela atua na coordenação adjunta do curso de licenciatura plena em música, no campus 12, lá em Santarém. Tem experiência na área de artes, com ênfase em educação musical, atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, história e memórias na educação musical, formação de docentes, de professores, estágio supervisionado, informática educativa, educação à distância, música, informática e didática no ensino da música. Ou seja, uma pessoa extremamente qualificada para falar conosco, compartilhar conosco as suas experiências e nos ajudar a entender mais e melhor a educação musical e juntos, então, construirmos essa história no nosso Brasil. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra para a professora Milena. Seja muito bem-vinda, querida. Poxa! Eu te aviso também quando estiverem... Tá ok, professora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estão com o microfone desligado, gente. Com relação à parte... Não, tá os demais. Tá bem. Bom, aqui ainda está bem claro, Santarém é bem quente, mas quem quiser participar, quem quiser ministrar uma oficina aqui em Santarém, você já tem uma casa e uma universidade para ministrar. Sejam todos bem-vindos, tá? Sim, quero dar uma boa tarde especial aos meus alunos do curso de licenciatura plena em música da UEPA e aos meus professores também que estão lá em Belém. Com relação ao município de Santarém, ele fica no oeste do Pará, bem distante de Santarém. Ele fica entre Belém e Manaus. Mas eu vou esperar a presença de vocês aqui, tá? Com relação a essa fala, quero parabenizar a Daniele, a professora Daniele. Aprendi muito com ela. Aliás, todos nós estamos aprendendo, né? Toda fala, todo novo contexto gera já pensamentos e ideias. Eu quero desde já te agradecer a isso, tá? Com relação à temática que me foi apresentada, não trouxe vídeo, gente, eu não trouxe slide. Mas vão ser 15 minutos. Tá, ok? Com relação ao ensino de música nas escolas, propôs o desafio enfrentado de norte ao sul do país. Aí eu fui verificar o que significa a palavra desafio, que é o tipo de modalidade de jogo, instigar e provocar. Aí eu trouxe outra pergunta. Quais as provocações enfrentadas para a realização do ensino da música das escolas? Principalmente pertinente à fala, principalmente nas escolas públicas. Eu acho importante trazer a questão da escola pública, porque eu penso que são as pessoas
menos favorecidas, o qual a gente tem que dar mais atenção, principalmente aqueles que são formados pela universidade pública. É o que a gente deve, digamos, a ele, né? Eu coloquei aqui uma fala de Vallon que descreve que, 1975, que os meios em que vive a criança e aqueles com que ela sonha constituem a forma que amolda a sua pessoa. Então, imagine vocês, eu trabalho em 3 escolas públicas, todas, uma é bem de periferia mesmo, eu trabalho com o EJA, que já é um público o qual já está se esforçando para terminar o ensino médio, e uma escola que é taxada como os perigosos da cidade. Então, eu tenho, por mais que o contexto não seja favorável, mas eu vejo que os alunos, eles me ensinam muito. Com relação à prática docente, eu já trabalho na escola pública há 15 anos. No início, o que eu queria fazer? Como eu sou oriunda de conservatório, queria levar toda a música erudita, que eles pudessem vivenciar tudo o que eu vivenciei no conservatório e no teatro. E vi que isso não estava dando certo. Por quê? Posteriormente, após as leituras, após vivências na escola, a gente tem que perceber o quê? Que a aprendizagem, acima de tudo, ela tem que ser significativa. Ela tem que ser significativa a ponto de o aluno sair daquela escola e sentir saudade da tua aula. E sentir saudade da tua postura. E, por último, ele vai sentir saudade do teu conteúdo. Eu penso que perpassa por essas etapas aí. Também, no que se refere, assim, sempre questionei isso, e eu sempre vou questionar, até de fato isso acontecer um dia, assim, eu espero, com relação a quais são os conteúdos e as metodologias que devem alicerçar a atuação do educador musical. Outrora, aqui no município de Santarém, fazia a reunião com todos os professores de arte para elencar o que seria ministrado no decorrer dos anos. E, geralmente, eu tenho que dizer que a maioria dos professores daqui do município de Santarém são formados ou em educação artística com habilitação em música, ou licenciatura plena em música. Mas, mesmo diante desse contexto, eu via uma forte proposição para as artes plásticas e também para a questão do teatro. Eu não estou me furtando de fazer, mas é difícil você fazer uma coisa com a qual você não tem tanta propriedade, né? Isso é uma coisa que é difícil, não acredito que não só no município, mas como todo estado, a parte da arte ela ainda não é definida, então isso dificulta muito a forma que a gente vai ministrar em sala de aula. Por quê? Porque eu geralmente trabalho só com música, mas já fui chamada a atenção várias vezes, por quê? Por causa dos conteúdos diferenciados. O aluno vai sair da minha escola pública, vai para outra escola pública estudando outra coisa no decorrer do ano. Então, isso é uma coisa que deveria ser fechada, mas isso já a nível da Secretaria de Educação, né? Uma coisa que eu sempre questiono há 13 anos, há 15 anos, que espero que um dia seja contemplado. Uma coisa importante que eu sempre socializo com os meus alunos, e eu vou trazer, que é a gente identificar o que o aluno traz de casa, como é o contexto que ele vivencia. Por exemplo, eu trabalho numa escola que fica próxima a uma praia. As praias que vocês vão conhecer quando vocês virem aqui. E eu percebi, após conversar mais com os alunos, que a maioria deles trabalhavam com a questão da dança e participavam de um festival, que é o Sairé. É a atividade, pelo menos segundo as minhas leituras, o professor Paulo Moreira me corrige depois, mas segundo as minhas leituras, é o festival mais antigo aqui da Amazônia, é a questão do Sairé. E se
Se você já tem alunos que já vivenciam uma arte, se você já tem alunos que já se apropriam de maneira um pouco mais aprofundada com relação a uma cultura, eu sugiro que você também busque se aproximar a eles através de. Eu sei que é muito interessante já começar na sala de aula, olha, agora a gente vai aprender todas as notas musicais e nós vamos já tocar flauta. É muito importante, eu vejo o fazer da arte muito importante. Mas antes disso, você também entender que a arte o qual ele faz, a arte o qual ele vivencia, também é importante. Essa associação, essa busca por entender qual é o que o aluno entende como arte, e o que ele traz de arte musical, e você associando, vai gerar o quê? E realizando atividades em sala de aula, realizando atividades na escola, vai gerar o sentimento de pertencimento. Eu penso que é uma das coisas que pode ter mais êxito na atividade. É o sentimento de pertencimento. Se você vê que o que você faz dentro daquele ambiente escolar, você se vê dentro daquela atividade, ele tem prazer em ficar. Isso é fácil de fazer? Não. Por vários quesitos. Um, pelo aluno que já não tem a cultura, né? Você percebe que a escola pública é muito quadrada, para colocar assim. Ela é muito fixa. Tudo que pode sair, o diretor já pode te questionar, mas por que você está fazendo dessa forma? Então, se o aluno já trilhou vários anos numa escola que a gente pode ser considerada dura, quando você traz um trabalho novo, quando você traz um trabalho criativo, quando você traz um trabalho de criação, esse aluno, no primeiro momento, vai rejeitar. Mas quando você busca associar esse trabalho com a vivência que ele tem, esse trabalho vai significar. Aí vai trazer o que a gente diz a aprendizagem significativa de Ausubel, né? Que é o que, não só porque é um conceito que está em voga, mas é o que realmente vai ficar para o aluno. Eu penso que é o mais importante de tudo. Uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos na universidade, que é tratar sobre o conteúdo de música, é muito importante, mas trabalhar a formação do aluno também com esse conteúdo gera o plus melhor no que diz respeito ao conhecimento. Tá. Outros desafios com relação ao que a gente está conversando, a Daniele também colocou, aqui no Pará é diferente, tá? Eu não sei qual é a carga horária das escolas de vocês, aqui é apenas 2 horas por semana, de 40 minutos, o que inviabiliza muita coisa do que você quer fazer, do que você quer propor. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai cortando alguns excessos que no início da nossa carreira docente a gente quer tratar e vai propondo coisas que sejam execuíveis dentro da sala de aula. Eu não estou dizendo que não que é para a gente deixar de sonhar. O professor tem que sempre sonhar, mas também sonhar com coisas execuíveis, que vai fazer ele e o aluno também serem felizes no decorrer desse sonho. Com relação à parte do material, o material quase não existe, gente. O que tem material em algumas escolas é do Mais Educação, que a gente pode aproveitar, e tem muita flauta doce, e nem todos os alunos querem usar a flauta doce. Isso aí, a flauta doce é uma conquista realmente diária, tá? Uma parte que eu quero conversar com vocês e tratar também, que é outro desafio, é com relação à mentalidade, tá? Que o maior desafio que permeia o ensino da arte também é tratar como algo supérfluo e como hobby, como bem a Daniele já colocou, né?
no início, eu também tive e continuo tendo essas dificuldades, tá? Não pense que o decorrer dos anos, eu tenho 15 anos, agora eu já ministro aquela aula, que é a aula show. Não, até porque depende muito também, como a Dani colocou, que a Daniele colocou, que é a questão da motivação dos seus alunos, tá? Tem que ver que os alunos, são 40 alunos por turma, tá? Eles são pessoas, e como pessoas, ele pode estar no dia super feliz, e pode também chegar de uma maneira bem decepcionante em sala de aula. E muitas vezes a escola não enxerga isso, e muitas vezes o professor também não enxerga isso. Essa é uma coisa que a gente tem que se destituir, quebrar, principalmente quem é oriundo de conservatório, eu falo por mim, porque a gente busca aquela questão meio mecânica, né? Que o aluno possa executar da melhor forma possível, e esquece um pouco do aluno, da pessoa aluno. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado e buscado enxergar mais o aluno, porque quanto mais enxergamos a pessoa, é possível desempenhar uma função docente com mais qualidade, porque a gente está enxergando algo que, quando eu ministro as aulas de música aos meus alunos, se ele sair um instrumentista, é excelente, eu vou ficar extremamente feliz. Mas se ele sair com uma pessoa de bem, um cidadão que seja atuante na sociedade, acredito que seja o meu melhor legado. Tá. Outro quesito, eu tenho que falar isso, nem sei quantos minutos eu já falei, eu falo bastante. Outro quesito que eu tenho que falar. Tem uma mais 3 minutos, tá? Tá, mais 3, 4 minutos, consegue? Sim. Querido. Tá bom. Eu tenho que falar com relação à parte política e à questão dos concursos que ocorreram. O curso de música, de licenciatura em música, outrora era educação artística com habilitação em música, e a partir do ano de 2004, 2005, houve essa transição, professores me corrijam se eu não estiver correta, e o curso mudou a nomenclatura e o currículo para curso de licenciatura plena em música. E mesmo diante de todo esse tempo, os últimos concursos realizados pela Secretaria do Estado de Educação e alguns municípios, eles não contemplam esse profissional. O que é que eles pedem? Aquele profissional que era formado em educação artística com habilitação. Esse profissional nem é mais formado no Estado. Então, essa é outra coisa, outro quesito que eu sempre vou colocar em cima, porque isso desestimula até os meus alunos que estão se formando agora pela instituição, que um dos locais no qual eles querem atuar é a escola pública. É a escola pública ao qual eles vieram e eles querem dar o seu retorno, dar o seu melhor. Então, essa questão política é necessária, dificulta também, e também é um desafio aqui, pelo menos, no estado do Pará. Isso é pelos meus alunos. Bom, tirando essa parte, eu acredito que eu já tenha falado sobre a maioria das coisas. Infelizmente, são só 15 minutos. Se tivesse um tempo maior, poderia apresentar os trabalhos, se eu tivesse feito também. Isso é ótimo, porque aí a gente já fica com a deixa para te chamar em outra ocasião. Excelente. Nós teremos muito tempo para isso, com certeza, né, professor Augusto? Desde já. Esqueci de agradecer o professor Augusto e o professor Wagner pelo convite, tá? Acho muito importante, não necessariamente porque sou eu, mas a importância de chamar um interior para a questão da fala, né? É importante ter representantes do interior, não necessariamente só do Pará, mas de todos os âmbitos, para identificar o que está ocorrendo também nesses locais. Excelente. Muito obrigada, professora Milena. Excelente a sua fala, muito contribuiu com a gente e vai contribuir mais, e vamos fazer mais outros momentos
porque a gente tem uma atividade de extensão aí, queremos levar até o final do ano, né, professor Augusto? Que Deus nos proteja. Mas vai dar tudo certo, sim. Eu que agradeço, professora, eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo. Peço desculpas com relação à minha voz. Isso foi um desgaste, uma voz mal cuidada, gente. Isso é uma coisa que eu converso com meus alunos, para terem cuidado com a sua voz, para não, depois de vários anos, não ficar com ela tão desgastada. Querida, parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, uma boa tarde a todos. Com essa fala, querida. Então, com essa fala, a gente vai, então, se encaminhando para outra fala, a fala do Estevão. Então, agora trazemos novamente o Rio Grande do Sul com a experiência do Estevão. Interessante é que nós tivemos duas falas que estão relacionadas mais à escola pública, e nós temos agora a possibilidade de ouvir também uma fala que traz também a experiência da escola particular, escola privada, e que também é importante, porque também nós temos que trabalhar com estes alunos, essas alunas, que irão depois, muitas vezes, para cargos, né, vão ocupar cargos, e que vão definir também, muitas vezes, a legislação a qual nós estaremos afetos. Então, também temos que ter esse olhar para a escola particular. Então, é com muita alegria que eu vou apresentar para vocês o Estevão Grezelli de Barros Neves, e que ele tem usado mais o nome como Estevão Grezelli, né? O Estevão, então, ele é mestrando em educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e ele é estudante, então, também, e participa do grupo de pesquisa Educação Musical, diferentes tempos e espaços, também da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que eu tenho a alegria de liderar nesse momento. Ele é graduado em licenciatura em música pelo Centro Universitário Metodista, conhecido como IPA, uma faculdade, um centro universitário extremamente importante, que tem colocado no mercado muitos professores e professores de música que têm atuado em diversas escolas. A nossa rede municipal de ensino de Porto Alegre, por exemplo, tem muitos estudantes do IPA e outros tantos da UERJ também, né? A Daniela é um exemplo disso. Atualmente, ele é professor de música no Colégio Marista Rosário, que é uma escola particular, então, e regente da Orquestra Rosariense, que é uma orquestra excelente. Se um dia a gente puder fazer um concerto virtual, seria bem interessante, Estevão. Perfeito. O projeto ele é desenvolvido pelo colégio, então, desde 2013, com enfoque socioeducacional, tendo recebido reconhecimentos e premiações em nível estadual também. Ele possui experiência em educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, ensino médio, além de oficinas para o público adulto, com práticas em conjunto e temas sobre a educação musical. O Estevão, ele é engajado nas discussões sobre o currículo da educação musical na escola e na preparação de materiais didáticos específicos para cada faixa etária. E agora, principalmente com a pandemia, mais ainda ele está tendo que se especializar, porque o trabalho está sendo enorme. É verdade. Ele atua, então, sobre os seguintes temas: educação musical, prática de conjunto vocal e instrumental. Então, eu tenho também a grata satisfação de apresentar o Estevão e dizer que eu tenho uma grande alegria também de orientá-lo no mestrado na nossa universidade, e a pesquisa dele também, com certeza, vai contribuir muito com as nossas discussões em educação musical, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas também nacionalmente. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao Estevão. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, professora Cristina. Obrigado pelo convite também. Agradeço enormemente poder estar aqui participando, né, dessa mesa aqui, super qualificada.
dessa forma propositiva como está sendo feito esses debates sobre educação musical, isso muito me alegra, né? E essas trocas aí com o Pará, terra do Lundu Marajoara, né? Coisa bem boa isso. Também faz parte das nossas práticas de conjunto lá na sala de aula, lá, que bonito isso, essas trocas são importantes, né? Bom, em relação ao tema, quando eu li o tema, né, quando fui convidado ao ensino de música, antes todos me escutam bem, me veem bem, tudo certo? Ótimo. Tá. Então, quando me foi apresentado ali, o ensino de música nas escolas, desafios enfrentados pelos professores do norte e no sul do Brasil. Bom, gente, quando eu li esse tópico, esse tema aqui, a primeira coisa que me veio na cabeça é aulas em quarentena, né? O maior desafio. A realidade hoje em dia é essa, para mim, ao menos, né? O maior desafio tem sido as aulas de quarentena. Mas eu gostaria de fazer um apanhado geral, um pouco para vocês, falar o que está sendo a minha pesquisa, uma coisa bem curta, assim, e trazer um pouco das práticas, dos pensamentos, né? Acho que a importância de a gente ser esse professor autocrítico e autorreflexivo sobre as nossas práticas, enquanto isso pode inserir dentro da escola, a importância de dentro da nossa área, nós temos uma referência cultural, não só para a nossa escola, mas para a nossa comunidade também, e isso é conquistado, né? Isso tem que ser aos poucos. Hoje, sim, estou no ensino privado, nem sempre estive, né? A minha formação de educação básica sempre foi na escola pública. Eu sou músico, professor de música hoje, porque sim, minha mãe teve um pouquinho de dinheiro sobrando no final do mês para me pagar aulas de música, né? Então, quantos colegas será que eu tive que poderiam ter tido essa oportunidade? Comecei dando aula em escolas públicas, com projetos, oficinas nas escolas onde eu estudei, né? Dei 12 anos aulas de música na escola de ensino médio, onde estudei um projeto cultural gratuito que tinha lá, em que formou já, dali partiu professores de música. Eu fico muito feliz disso, de saber que eu mesmo sendo aluno da escola, dando aula lá gratuitamente, a gente conseguiu ajudar de alguma forma. Eu consegui, graças a Deus, me achar cedo nisso aí. Então, sim, a pedagogia musical é uma paixão minha e eu me empolgo muito com isso, né? Acabei, de certo tempo, tendo que optar pela carreira musical, pela parte da sala de aula, tive que ir para fazer uma opção para conseguir fazer de uma forma full time, né, como a gente fala, para poder estar sempre se qualificando, e hoje estou no ensino privado. Quando a colega, a professora Milena, traz ali das 2 horas semanais, professora, que inveja, porque aqui nós temos normalmente 1 hora semanal. Nossa, não invejo o número de alunos, né, o número de alunos eu não invejo, mas com 2 horas semanais, daria para fazer bastante coisa a mais aqui. A maioria das escolas aqui traz isso. Bom, o meu projeto de pesquisa na UERGS hoje, ele está sobre o ensino de música nas escolas privadas. Eu tenho feito um levantamento há algum tempo, junto com a professora Cristina, quando eu conheci ela em 2015, conheci ela num congresso estadual aqui de educação, o nome era Música na Escola RS, e foi interessante porque eu fui o único professor do ensino privado do estado do Rio Grande do Sul a participar, sabe, aquilo me chamava atenção, porque eu não entendia se os professores do ensino privado por si mesmos, assim, não iam até esses encontros, né, e a maioria das vezes são os professores do ensino público que acabam aparecendo mais, né? Ao mesmo tempo a gente acaba sabendo que na realidade, onde mais se possui o ensino das aulas de música são no ensino privado e nem tanto no público, isso de se falar, não por pesquisa. Então, através da orientação da professora Cristina, eu comecei a pesquisar, fiz esse levantamento, né, do ensino de música nas escolas privadas, isso que eu estou investigando hoje em Porto Alegre. Porto Alegre possui 2 centros universitários de formação de professores de música, né, que é a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o IPA, onde eu sou formado. E nós ainda já tivemos aí com a professora Cristina, com a minha colega Daniele, sobre a questão tanto do município quanto do estado, mas nós ainda não temos essa realidade levantada frente às escolas particulares. Então, o que eu acho importante também trazer para o debate, porque muitos desses problemas também são passados lá. E daqui a pouquinho alguns atalhos podem ser traçados, né? Não precisa viver todo o problema, algumas adequações, o problema com a sala de música, o problema com muito barulho durante as aulas que atrapalha os outros, todos esses problemas também acontecem nas escolas particulares. Talvez seja mais fácil algumas soluções, sim. Acho que é importante a gente ter esse debate até para saber como se soluciona. Hoje estou no Colégio Marista Rosário, onde conseguimos, de 2013 para cá, fazer um projeto extracurricular, né, que é a Orquestra Rosariense, ali, que é um projeto que me dá muito orgulho para toda a comunidade escolar.
partilhar um vídeo com vocês daqui a pouco, da importância que se começou a fazer a partir de uma reflexão referente ao currículo da música na escola. Qual o papel? Quando eu entrei lá em 2013, já era uma intenção da escola, né, sobre um projeto político-pedagógico de 10 anos. Desculpa, não expressei errado, era sobre um planejamento estratégico de 10 anos, desculpa, usei a expressão errada, né, sobre essas mudanças e referências, principalmente também a parte cultural, que a escola deve ter na sua comunidade, né, a escola, ela deve ser, além de referencial acadêmico, esportivo, referencial cultural da sua comunidade. A gente tem o professor Augusto aqui, que faz um trabalho espetacular, né, que também traz isso como referencial cultural da sua comunidade, a gente também deve ter, né, e a gente pode mensurar isso de várias formas, né, quando o hospital que fica próximo à tua escola te chama para fazer uma participação cultural, porque alguma coisa chegou lá, né, quando o museu que fica próximo te chama, quando a associação do bairro chama a escola para participar, acho que são dados que a gente consegue mensurar o quanto a escola tem produzido cultura também dentro do seu bairro, e isso é importante. Eu vou partilhar com vocês aqui agora, espero que saia o som, tá, gente? Tela inteira. Vamos ver. Está aparecendo para vocês o... Vamos ver. Aqui. Está aparecendo para vocês aqui meu YouTube aqui? Está vindo. E o áudio está chegando? Chega o áudio para vocês? Acho que não. Não está chegando o áudio? Não, né? Não. Sem áudio, não. Sem áudio. Tá. Pois é. Como é que no Meet aqui eu ativo o áudio? Vocês podem me orientar? Eu não sei. Oi, Estevão. Eu escutei um pouco da bateria, mas estava bem baixinho, parece. Então vou aumentar aqui. Pode ser só o volume. Vamos ver. Eu escutei também. Então vamos aumentar o áudio aqui. Tá, agora deu. Perfeito?
Pronto. Conseguiram ouvir, gente? Palmas. Espero que sim. Conseguiram ouvir? Sinta-se aplaudido. Oi? Sinta-se aplaudido. Obrigado. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e voltar com vocês. Isso é um projeto, que é o projeto extracurricular, tá, da Orquestra Rosariense. Nós temos aulas de música até o 5º ano, né, até o 5º ano a aula faz parte do currículo. Esses planejamentos até o 5º ano são feitos por áreas, né, afins e sequências didáticas, há todo um planejamento. Esse projeto aí que vocês viram, daí a partir do 4º ano, todo estudante da escola pode participar. Até é interessante que a gente tem aí que os estudantes eles se nivelam pelas práticas mesmo, não é pela idade. Então, a gente tem estudante ali de 4º ano tocando junto com estudante do ensino médio, né? E o mais interessante é isso. Às vezes eles mesmos se organizam com práticas de estudos ali, tu vê o mais novinho ensinando o mais velho e assim por diante. Então, são práticas riquíssimas. E o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: não foi na primeira escola que foi possível fazer isso, e nem na segunda. Então, quando a colega traz ali, assim, que é bem isso, quando ela traz a questão de, tipo, ser criativo, ou propor atividades de forma criativas, nós também partilhamos isso, infelizmente, no ensino privado. Na primeira escola que eu tentei implementar isso, a direção até apoiou o projeto, mas a comunidade escolar não entendeu. Para que eu vou mandar meu filho de novo para a escola se ele já tem aula de música para fazer atividade extra, mesmo não sendo cobrado, né? Na segunda escola, a comunidade queria, a gestão escolar não achava que não era necessário. Na terceira, que eu acho mais importante, assim, a gestão tem que entender, porque é um projeto de médio e longo prazo, né, de uma hora para outra. A gente começou em 2013 com 12 estudantes, hoje são 100, né, e todo ano 2 estudantes passam no Conservatório da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? Então, a gente sim, devolvendo para a sociedade dessa forma, né. Então, quando a escola está apoiando projetos como esse, tem que vir da gestão, claro que sim, gestão tem que estar entendendo, e a gente consegue ocupar esse espaço dentro da comunidade escolar, vira um ciclo virtuoso, né, gente? E tudo é a partir do currículo. Então, a partir do currículo, tem que ser pensado dessa maneira, né? Então, às vezes, tem a seleção de futsal da escola, a seleção de futebol, e a gente pensa assim, tá, e aquele estudante que se interessa por música não deveria ter uma seleção que eu falo entre aspas, aquele espaço que aquele estudante aprofundar mais o conhecimento dele, aquele estudante que se identifica, se for com coral, se for com prática percussiva, se for através de uma orquestra. Isso aqui não seria um caminho único, mas pensar dessa forma é muito importante. Tem que se pensar dessa maneira. E daí, temos aqui no 3º ano, hoje eu tenho 3º, 4º e 5º ano, onde eu dou aula, 3º ano, eu tenho que ir lá nos planejamentos das matrizes curriculares e ver o que as outras áreas pensam. Né? O que eu tenho ali nas áreas das ciências humanas, apesar de estar dentro das áreas da linguagem hoje, não vou nem entrar no mérito da linguagem, nem vou trazer Adorno, não vou trazer ninguém aqui. Mas a questão aqui é a seguinte, onde é que eu me aproximo aqui? Onde é que eu vou fazer com que um significado seja de forma mais ampla? Né, para chegar em casa aquele conteúdo e realmente rolar um papo no café da manhã ou no almoço e instigar dessa maneira. Né? Então, para o 3º ano, eles estudam na formação aqui das partes das humanas, né, a parte da história de Porto Alegre. Pô, eu tenho um prato cheio aqui, então vou trazer, além da prática instrumental que a gente estuda específica da música, vamos estudar as performances culturais de Porto Alegre, os músicos de Porto Alegre, Elis Regina, Lupicínio Rodrigues, Cleiton e Cleidir, que fizeram a banda Almôndega aqui, quanto influenciaram, e assim por diante. 4º ano, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, assim, eles vão estudar a formação do Brasil, já, mas focado um pouco mais na região sul. Então, eu vou trazer isso também. Né? Eu vou trazer ali o que os indígenas ajudaram nessa formação desse povo brasileiro puxado mais para o sul. Nossa matriz cultural é a mesma no Brasil inteiro, indígena, africano, português, mas cada região tem as suas peculiaridades. Aqui nós temos muito forte a questão do alemão, do polonês, do italiano, né? Nossa questão com a fronteira aqui, que traz o espanhol também. Então, é um prato riquíssimo para a gente abordar. Então, consegue trazer dentro da realidade dos estudantes, fazendo com que eles cantem sorrindo La Bella Polenta, né? Porque faz parte... Mais 5 minutos, Estevão, tá? Perfeito.
porque faz parte de uma realidade que traz debates em casa. Ah, minha avó cantava isso para mim, ou quando traz uma polca ali para eles ouvirem, quando o meu avô tinha esse disco lá em casa, nós temos lá em casa uma vaquinha preta, né? A professora deve conhecer isso aí, ó, né? Eles dão risada, mas trazer isso até de uma forma tranquila, de uma forma divertida é importante. E no 5º ano nós vamos ter a formação do Brasil como um todo, estudar a história da MPB, indo até o Lundu, Marajoara, como eu brinquei ali no início falando, mas dessa forma aí. Então, nós conseguimos caminhar ali do micro, assim, da cultura local, regional e nacional, né? Claro que com uma aula por semana, sim, tem coisas que nós temos que fazer escolhas, né? Existe um material que foi planejado para isso, nós temos livros de música para o 3º, 4º, 5º ano que foram montados, né? A escola, todo início de ano, cada aluno recebe o seu, é material para trazer para a sala de aula, com perguntas, com respostas, coloco ali QR Codes, indicação de filmes, de livros, de CDs, de discos, né, tudo isso, para a gente realmente estar podendo chegar em casa. Porque, gente, infelizmente, essa cultura, essa mudança de cultura, ela tem que partir de nós, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais reuniões para explicar o porquê do uso da flauta doce, sabe? Não preciso mais, mas no início eu precisei. E a gente, pedagogicamente, tem que explicar, tem que argumentar, sabe? Hoje, não consigo mais, não preciso mais fazer reuniões para dizer assim, professor, mas por que meu filho não foi tão mal em música? Não, porque ele não fez os temas. Não, mas logo em música. Por que não em música? Não, sem querer menosprezar. Não, mas o senhor está menosprezando. Meu papel é apontar. Agora, uma questão cultural da família de vocês é aceitar ou não, né? A realidade é essa, está lá na agenda. Né, acompanha-se lá na agenda, está lá. Então, se fazer persistente dessa forma, se posicionar de forma tranquila, né, e quando chegou a quarentena, né, gente, aí agora, o que eu faço? O conteúdo nós dominamos. O que eu vim pensando em casa, quando minha diretora chegou à minha vista e falou assim, ó, a partir de amanhã vai ser tudo aula em casa, né, o que eu vou fazer? O conteúdo, eu já manjo aqui, né, que a gente fala, a gente manja o conteúdo, mas como é que eu vou fazer com que esse conteúdo seja significativo para esse estudante? Eu vim do caminho de trabalho até em casa pensando sobre isso. Não tive dúvida. Fui lá e pensei o seguinte, cara, eu vou ter que cair, não vou virar um youtuber, mas eu vou ser um professor que vou usar o YouTube. Entende? Então, fui lá, pesquisei softwares de edição de vídeo, tá? Comprei um que fosse o mais fácil possível de mexer. Meu canal no YouTube ativei lá. A princípio era só com meus estudantes. Quando algumas colegas do município perguntaram se tem algum material que tu tem feito em relação a isso, sobre isso, aquilo, eu tornei público. Acho que nesse momento a gente também tem que dar o que a gente tem, né? Eu separei algumas coisas aqui, não vou poder mostrar tudo, mas vou tentar aqui algumas coisas que eu tenho feito. E como a gente pode, de forma leve, e o mais interessante é isso, o que eu pensei, né? Agora a gente tem a oportunidade, né, gente? Antes eu chegava em casa, agora eu estou entrando dentro da casa do estudante, né? E muitas vezes também fazer com que a família também aprenda, entender isso. E o que é o mais interessante que tem acontecido? Quem tem respondido lá nos comentários no YouTube, às vezes mandado e-mail? Os pais, né? Porque os pais estão assistindo às aulas junto. E isso é interessante. Desde o 3º ano ali, ó, com a prática de uma pulga lá, com a Isolde Frank, onde no final eu crio ali uma forma simples, uma prática instrumental para que eles possam tocar junto, eu vou brincando, faço piadas no meio. Tá? Aqui meu canal aqui é Estevão Grezelli, se vocês quiserem, fiquem à vontade para usar o material, como o hino de Porto Alegre. Hoje nós vamos falar sobre o hino de Porto do Dornelles. O quê? Tu não sabe onde é que fica o Porto de Dornelles? Eu vou te dar mais uma dica. O hino de hoje é sobre Porto de São Francisco dos Casais. Tu também não sabe onde fica o Porto de São Francisco dos Casais? Tá bom, vou te dar essa barbada. O hino de hoje é sobre Porto Alegre. E assim vai. Isso aqui é o 3º ano, como eu falei para vocês. Partindo Inscrevam-se no canal do Estevão. O 4º ano ali, é interessante como a colega traz ali, a professora Milena, né, que ela trouxe, e eu concordo completamente com o que ela faz, né, trazer os contextos dos estudantes para partir os conteúdos disso, né, isso aí, assim, não é uma invenção da roda, né, gente, isso aí é freiriano, né, é Paulo Freire, isso aí, entender o contexto onde está inserido, talvez numa outra comunidade escolar, com outras características escolares, seria de uma forma diferente, eu sei aonde eu quero chegar. O caminho talvez seja diferente no início. Então, ali faz muito, o rock está muito presente nessa comunidade onde eu estou,
a banda que mudou o mundo. A banda que mudou o mundo. Tu sabe qual é a banda que mudou o mundo? Então vou te dizer agora. Te liga na aula de hoje. Cativar, é possível brincar, é possível tornar leve assuntos polêmicos como o funk, né? A gente chega lá no 5º ano, o funk carioca, né? O pessoal fala que é o maculelê, né, gente? É a batida do maculelê nas rodas de capoeira, né? Então, poder brincar com isso, quando a gente fala, hoje nós vamos começar a estudar o funk, porque no final a gente quer fazer uma prática de conjunto de maculelê. Nossa, já dá uma coisa na aula, as pessoas começam a se mexer na cadeira, e é legal isso, e a gente estudar e poder abordar assuntos como esse, né? Ó. Polêmica. Polêmica. Um assunto que sempre gera muita polêmica. Hoje nós vamos falar sobre a história do funk. E assim a gente vai, né? Brincando do início ao fim. Mas se divertindo e aprendendo, né? Acho que, não sei se já acabou meu tempo, professora. Vou finalizando para ver se o pessoal também quer fazer uma fala, alguns minutinhos, para a gente poder fazer uma fala. Não, então o que eu queria... Excelente. Queria finalizar aqui, então, dizendo, né, que quando trouxe esse tema, né, do ensino da música nas escolas, os desafios, né? Acho que os desafios hoje, como eu queria dizer ali, meu desafio hoje, pessoal, é entender o ensino de música nas escolas privadas, como elas estão inseridas dentro dos seus projetos políticos pedagógicos, quem é que está dando aula, né, como está sendo feito. Nem o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, não tem esse dado. Quando eu perguntei para eles e falei, já faz quase 12 anos, já faz tudo isso, essa é a resposta que a gente escuta, né? Então, para a gente ver como a gente está. Então, esse é o meu desafio pessoal hoje, né, na pesquisa. Acho que um desafio, assim, de um todo, para essa gurizada aí, que os problemas muitas vezes são os mesmos, o problema é social, ele não é de classe, né, em relação à parte da cultura, né, então isso é histórico. Eu tenho feito uma grande revisão das leis desde o Império, lá do século XIX, peguei desde a primeira Constituição, tenho esmiuçado isso, e a gente acaba vendo que, infelizmente, quem acabava sempre tendo esse tipo de conteúdo era quem podia estudar por mais tempo, né, lá no início, que era quem podia, não ajudava lá na fazenda com o pai, e acabava tendo ensino de música. Só em 1890 que isso foi mudar, né? Então, entender, sim, essa realidade do ensino de música nas escolas privadas, como está sendo efetuado, até porque, assim, os currículos, gente, é complicado. O aluno chega da escola particular para mim também, ele viu coisas completamente diferentes, eu também não vi nada. Isso também acontece, mesmo tendo uma base nacional, hoje dizendo assim, isso aqui para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quem sabe, né, a base não significa que significa ser só aquilo. E eu finalizo dizendo, né, quando a gente tem a palavra que é educação básica, né, ela por si só já diz, seria a base porque esse estudante vai terminar o estudo, né, e ser contra ou não entender, a gente tem que ensinar esse pessoal que em algum momento da humanidade, na evolução do ser humano, a gente começou a criar, daí o cérebro despertou. Quando ele começou a criar, automaticamente ele começou a produzir arte, né? Temos lá as artes rupestres para nos explicar isso e tantas outras coisas. Então, não entender o potencial pedagógico que as artes têm dentro da escola é ser contra a própria evolução do homem, né? Então, acho que termino assim a minha fala. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, professor Estevam. Então, tivemos aqui uma maravilha, né? Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E desculpa qualquer coisa. Desculpa nada, tá ótimo. Então vejam, né, que maravilhas essas falas que nós tivemos. Tivemos a professora Daniele, que nos traz uma reflexão também a partir de alguns elementos, principalmente fazendo uma retrospectiva da própria Constituição dos professores de música nas escolas, se estão ou não estão, e trazendo o conceito da motivação para nós, que é extremamente importante e que nos toca muito, porque nós temos que, muitas vezes, nos virar nos 30 para motivar e para que isso, então, possa realmente resultar bons trabalhos. Aí nós tivemos também a professora Milena, com uma fala também extremamente importante, nos trazendo que ainda vigora em muitos lugares, e não é particularidade do Pará, a questão da polivalência, que retomou, né? Nós voltamos, como eu digo aqui no Rio Grande do Sul, voltamos à vaca fria, esse termo
mais meu, é também do Rio Grande do Sul, mas é um termo meu, né? Voltamos ao que estávamos e temos que trabalhar muito para retomar essas questões. A rigidez da escola também, que muitas vezes nos paralisa e que temos que trabalhar, e estas idas e vindas da legislação que nos amassa, né, nos deixa realmente entristecidos. Por isso que esse encontro de hoje e os subsequentes e os anteriores são importantes para nós nos fortalecermos. E aí o professor Estevão traz também a escola particular como sendo um espaço que a educação musical está e que também tem muitos problemas pelos quais está passando. E aí como fazer, como inventar. E aí o professor tem que se puxar muito, porque para motivar, e aí tem também relação à fala da Daniele, para motivar esses estudantes que são da escola particular, é muito difícil também. E eu também trabalhei em escola particular, no Sevigné, que eu me lembro assim que não era fácil. Então, isso é muito pouco, tendo em vista do que eles falaram, a riqueza da fala deles. Mas só para a gente pensar, se vamos pensar uns 5 minutinhos, professor Augusto, se o senhor permite, para a gente ver se alguém quer fazer uma fala, para a gente não terminar assim, a dominante, né? Para a gente pelo menos terminar na tônica. A cadência suspensiva. Fala abaixo. Alguém gostaria de comentar? Ana Maria aqui. Oba, vamos lá. Ana Maria, sou eu, posso? Professora Cristina, está ouvindo? Fala, meu amor. Ah, eu não sabia se estavam ouvindo, porque estava mudo aqui. Estou ouvindo, olha, querida. Queria dar os parabéns para todos. Eu fiquei encantada com o trabalho dele, do Estevão, na prática, da Daniele também, a pesquisa dela está ótima, tem muito a ver com o que eu passei olhando as nossas escolas aqui no Pará. E as referências dela são maravilhosas também. A questão da motivação é muito importante de discutir isso, não é? E eu vi na fala de todos, né, a da Milena, que ela buscou a convivência, a vivência do aluno, né, e trouxe para a sala de aula. Acho isso, é interessantíssimo isso, trazer a vivência do aluno, a comunidade que ele vive, né? Então, eu queria parabenizar a todos, né, o professor Augusto, por ter encontrado pessoas maravilhosas, indicadas pela professora Cristina, são seus orientandos. Foi muito boa essa tarde, de grande aprendizagem, de reflexão, pensamentos muito similares, assim, o que eu penso da educação musical na escola, é dessa maneira que eu penso, motivacional mesmo, temos que planejar, mas chega na hora muda, né? A gente tem que mudar de acordo com o que a gente vai receber, com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele tipo de turma, porque às vezes a gente tem 2 turmas, mesma idade, mas são diferentes, têm uma identidade diferente. Então, é a sensibilidade do professor, né? Como diz a professora Alda, na Pontes, que ela diz, cada coisa a gente tem que ir descobrindo, né? A sensibilidade, a expressividade, a técnica de cada turma que nós recebemos. Parabéns, professora, pelos seus orientandos, né? E a Universidade Estadual está de parabéns, né? Professor Augusto, parabéns, tá? A todos. Foi muito bom. Obrigada. Oi, Cristina, está me ouvindo? Que bom. Obrigada, professora Ana. Pode falar. Pode fazer pergunta? Tem tempo ainda? Pode, querido. Tem uns 2 minutinhos, pode falar. A Cristina sabe, eu trabalho na rede privada também, de escola, fiquei muito interessada com a fala do professor Estevão, inclusive o arranjo que ele usou, que ele mostrou na orquestra, a gente já usou no Encontro Nacional dos Conjuntos Instrumentais da Rede Sinodal de Educação,
Eu trabalho em São Leopoldo, no bairro Charlau, numa escola pequena, apesar de fazer parte da rede sinodal. Não consigo concordar que as dificuldades encontradas na rede privada são as mesmas da rede pública. Não consigo fazer essa ligação. Nós temos muitas dificuldades na rede privada que a gente encontra, inclusive até questões de preconceito com a disciplina, né? Mas não tem como comparar um aluno que tem condições financeiras de comprar o instrumento que ele deseja com uma criança que vai receber qualquer instrumento que lhe é cedido. E não estou criticando a rede pública aqui, eu sei que muitos fazem trabalhos maravilhosos, o próprio município, né? Mas não é a mesma coisa. Mas a minha pergunta é para o professor Estevão, se ele pudesse responder. Como funciona a questão das aulas de instrumento? Porque ele falou da parte do currículo. Achei bem legal, foi muito produtiva para mim, porque eu também trabalho com sala de aula. Mas eu tenho o grupo instrumental na escola, rejo o grupo instrumental, e eu gostaria de saber se esses alunos da orquestra, eles têm aulas particulares, quanto tempo de aula particular, ou se não, eles vêm direto da sala de aula para a orquestra, e lá ele que ele faz o trabalho todo em conjunto, né? A minha pergunta é essa, como funciona isso, se ele tiver tempo para responder. Muito obrigada. Adorei todos os três. Obrigada pela pergunta. Parabéns, maravilhosos. Professor Estevão, gostaria de falar? Claro, eis-me aqui. Desculpa o nome, é Marjone? Isto? Marjone. Obrigado pela pergunta, Marjone. Isso. Eu acredito que nós temos, acho que até procurando ali o início da tua fala, acredito sim no que tu fala, perfeitamente. Essa semana eu estava escutando a entrevista aqui sobre as questões até na realidade das escolas nesse período de quarentena, e é triste, né? Aqui em Porto Alegre, nessas questões, tanto municipais quanto estaduais. Em relação a isso, não temos como comparar. Claro que não. Eu acho que as questões que eu trago ali é as questões que os problemas aparecem, mas talvez a forma de solucionar nas particulares são mais fáceis, né, do que na do município e na do estado, né? Apesar de, às vezes, ter burocracia, às vezes um pouco até mais em relação a algumas coisas, mas é possível resolver. A partir do 4º ano, como eu falei ali, os estudantes da orquestra, eles podem participar de uma seleção, que a gente diz, né, para participar da orquestra rosariense, porque eles começam com a prática instrumental da flauta doce soprano no 3º ano, tá? E no 4º ano, então, todos ingressam com a flauta doce soprano. Esse projeto começou assim, tá? Então, a gente começou com 12 estudantes lá em 2013, tá? E todos entraram com flauta doce soprano, e a partir dali nós fomos estimulando os outros instrumentos. Claro que por tratar de uma realidade de um ensino privado, e da Escola Rosário, né, que é uma escola que os professores, para matricular lá, possuem um poder aquisitivo maior, né, a gente tem que entender a nossa realidade que a gente está. Obviamente que os valores que são disponíveis, a gente planeja a partir disso, né? Então, a gente pensa assim, por exemplo, na hora de investir em instrumentos, né, que tipo de instrumentos que nós vamos investir, se é uma comunidade que, um pouquinho, sim, pode adquirir instrumentos para os seus filhos. Então, vamos adquirir instrumentos que possam enriquecer também as práticas musicais dentro do currículo, né? Instrumentos que podem ser de uso para todos, baterias, teclados, né? Porque instrumentos de sopro acabam são instrumentos mais pessoais. E sim, no início, a gente utilizava os horários para ensinar novos instrumentos. Com o passar do tempo e com a quantidade de estudantes que foram aparecendo, e pelo perfil e as características familiares que nós temos, sim, eles começam a buscar fora, e a gente estimula isso, né? Eles estimulam as aulas particulares fora, a gente estimula que isso aconteça de forma. Então, se fosse, por exemplo, uma outra realidade, talvez com algum recurso, seria um planejamento diferente. A questão é o planejamento, mas sim, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, tá? Então, assim, existe um recurso, e esse recurso ele é planejado a partir da nossa realidade. E a nossa realidade é que são perfil de famílias que podem pagar escola particular para os seus filhos. Agora, quantas vezes por semana cada um faz, eu não vou saber te dizer. Agora, todos com flauta doce soprano, a maioria ali são com flauta doce soprano. A partir de estímulos, até das próprias aulas que a gente tem ali, nós indicamos outros instrumentos, até a partir de experimentos de instrumentos que temos na sala, por escaletas, às vezes flauta transversa, teclado, bateria, violão, como a gente pode ter e ofertar para os estudantes, e eles começam a partir disso, para depois buscar uma aula fora, e tem na própria escola, é oferecido aula de teclado também, aula de violão. Não sei se eu consegui te responder essa pergunta como me fiz entender.
Ok. Muito obrigada, professor Estevam. Excelente. Eu gostaria, então, assim, nós temos muitas falas, isso é muito bom, mas nós temos todas as semanas esse encontro, né? Então, vocês estão sempre convidados. A gente vai já estar pensando no próximo encontro, o professor Augusto vai fazer, também nós vamos pensar isso aí, e vocês estão sempre muitíssimos convidados. Eu quero, então, em nome do professor Augusto, do meu nome, de todos os palestrantes, agradecer pela UEPA e pela UERGS a presença que nós tivemos, um grande número de pessoas hoje. Isso foi muito importante e é muito importante para nós, e queremos estar cada vez mais juntos. Contem com a gente, e quero dizer o seguinte, nós, se estivermos juntos, nós nos sentimos amparados uns com os outros e somos mais fortes, a nossa área cresce com isso, né? A divisão nunca ela é boa nesse sentido. Então, vamos nos ajudar, vamos ficar fortes cada vez mais e contem com a gente. Contem comigo, contem com o professor Augusto também. Então, eu me despeço e passo a palavra para o professor Augusto, agradecendo também o convite para coordenar essa mesa. Eu vou ser bem rápido. Obrigado, professora Cristina, e parabéns ao Estevão, a Daniele, a professora Milena também. Obrigado a todos vocês que participaram pelas falas de vocês. Vocês estavam falando, eu estava pensando aqui uma série de outras possibilidades de encontro. Mas eu queria voltar a falar só uma questão bem pequena, que é o seguinte, isso a professora Cristina sempre fala comigo, a gente conversa sobre isso, é importante que nós estejamos falando não só entre nós, mas para aqueles que fazem as políticas públicas em educação. A gente precisa estar, digamos assim, capilarizando a educação musical nas instituições, a fim de que as pessoas que fazem as leis, as pessoas que estão lá em cima governando, possam, de forma efetiva, implementar a educação musical na escola. Pensando nisso, alguns encontros estão sendo pensados já. Eu vou compartilhar depois com os organizadores do evento. Alguns encontros estão sendo pensados exatamente para incluir essas pessoas na nossa discussão. A gente fica debatendo temas tão interessantes para a vida, E eu acho que quem está lá governando precisa saber disso, precisa saber que tem um grupo, como estávamos agora há pouco, com 53 pessoas, tá? 53 pessoas discutindo um tema fundamental para a sociedade, que é a educação musical. Então, os próximos encontros, nós estamos pensando em incluir pessoas que podem também nos ajudar a pensar melhor na educação musical na escola. Muito obrigado a todos que participaram. Quero fazer um agradecimento especial também ao professor Rui Enderson, que ele que tem conduzido essa questão da gestão da tecnologia, juntamente com o Daniel e o Glauber também, que tem nos ajudado. Muito obrigado. Eu não conseguiria fazer isso sozinho, sem dúvida nenhuma. Obrigado à professora Cristina, que, além de orientadora, é amiga, parceira. Muito obrigado por estar junto sempre. Obrigado aos colegas do curso de licenciatura em música, porque estão juntos também, e nos próximos a gente tem muita coisa legal para estar discutindo. Muito obrigado, e agora a gente vai finalizar até quinta-feira, não sabemos se 17 horas, se 17h30, mas vai ser quinta-feira em torno desse horário, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um final de semana abençoado a todos. E agora, por favor, abram suas câmeras para a Fabiane, que é a nossa assessora para assuntos de fotografia, fazer a foto oficial. Deixa eu botar. Já virei a fotógrafa oficial dos eventos online. Opa! Todo mundo dá um sorriso. Cada um tem uma função. Deixa eu ver aqui embaixo. Acho que a Ana... Não sei se a Ana não consegue abrir a câmera. Sorriam. Deu. Vou mandar para a Cris, ela divulga para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, valeu, agora obrigado. Obrigada a todos, hein? Abraço.